Rapaz, não é surpresa pra ninguém que tá copiando os meus animes favoritos desse ano até agora. Não é à toa que eu trouxe outros 2 vídeos sobre ele no canal. E então, nessa sexta lançou o 3º episódio, que foi bem mais calmo de costume, mas que mesmo assim trabalhou muito bem no desenvolvimento dos personagens e nos fez entender um pouco mais sobre eles. Então, sem mais enrolação, vamos lá analisar o episódio. Nele podemos ver o que aconteceu após a morte da Marina. Quando Dakopi e a Shizuka estavam saindo da floresta, eles deram de cara com aquele menino da escola dela, cujo nome finalmente foi revelado, que se chamava Azuma Naoki. E como todo mundo nesse mangá, ele também vinha de uma família bem perturbada, mas não num nível tão doentio que nem da Shizuka ou da Marina. O problema com a família dele é que era muito rígida, botava uma pressão psicológica gigantesca nele para conseguir boas notas no colégio, sempre o comparando ao aparentemente irmão genial dele, chegando a inclusive parecer que estavam treinando um cachorro. E por que eu ter falado isso? Bem, olha o método que a mãe do Naoki usava para meio que forçar ele a tirar boas notas. Basicamente, a mãe do Naoki preparava a comida favorita dele no dia da entrega das notas da prova e colocava perto dele. Se a nota dele fosse satisfatória, provavelmente maior que 8,5, o 85, né, que é o sistema do Japão, ela dava pro garoto, mas se não, ela simplesmente tirava e falava pra ele se esforçar mais. E tem um certo momento também no episódio que parece que a família dele também só daria mesada para ele se ele tirasse notas boas. Porém, isso ficou subentendido, então eu não vou confirmar aqui se é isso mesmo. Não é o fim do mundo isso, porém, se você fazer isso com uma criança, cara, é meio que uma tortura psicológica nela, tá ligado? Com a gente vendo, inclusive, que além disso gerar uma certa insegurança nele, o fez criar um certo ódio pro seu irmão, por mais que o mesmo fosse legal com ele, tá ligado? Esse ódio também era limitado por um motivo. O irmão dele, por mais que fosse inteligente e um prodígio, ele preferia ser uma pessoa normal, inclusive se negando a receber essa mesada da família e fazendo bico do trabalho. Mas enfim, saindo um pouco da vida do Naoki, vamos ao que aconteceu após ele encontrar a Shizuka e o Dakopi, porque quando ele viu o Dakopi pela primeira vez, claramente ele ficou com um certo nojo daquele polvo, tá ligado? Que aumentou ainda mais quando ele soube o que havia acontecido ali quando ele viu o corpo da Marisa. Esse menino, ele era bem racional, tá ligado? Mas aqui vem o pulo do gato, que é uma característica que eu percebi da Shizuka no final do episódio anterior e que se destacou ainda mais nessa cena aqui. Parecia que ela era manipuladora por natureza. Eu não sei se ela fazia isso sem querer, inconscientemente, ou por querer. Mas da mesma forma que ela usou o sorriso dela no episódio anterior para tranquilizar o Dakopi, ela usou aqui com o Naoki, que por estar apaixonado, quando ele ouviu ela falar que não queria ir para a Febem japonesa, porque obviamente ninguém iria acreditar que um ET havia matado a Marina, ele deixou o seu lado racional um pouco de lado e decidiu ajudá-la a encobrir o crime. E então ele perguntou pro Dakopi se ele tinha alguma ferramenta que poderia ajudá-los nessa situação. E depois dele mostrar todas as ferramentas que ele possuía, uma chamou a atenção do Naoki. Uma câmara que conseguia preservar o que fosse colocada ali dentro. E então eles colocaram a Marina. Algo muito engraçado que também nessa cena é que enquanto eles estavam mexendo nessa câmera, ela fez simplesmente um som parecido pra caramba do Omnitrix, e eu não tô nem zoando. Bizarro, né? Enfim, eles enterraram a câmara e partiram para outra parte do plano, fazer o Dakopi se passar pela Marina. E sinceramente, essa foi a parte mais estúpida do plano, porque acontece o óbvio. Na escola, a Marina estava irreconhecível, e em casa, só o pai bosta da Marina não percebeu que havia acontecido algo de estranho com ela. Mas antes de falar um pouco mais sobre o que aconteceu com ele na casa da Marina, vamos falar sobre os objetivos da Shizuka agora que se livrou da Marina. Bem, ela queria ir para Tóquio para visitar o shopping na casa do pai dela. Mas aí que tá, como ela faria isso? Porque seria meio suspeito ela, o Naoki e a Marina sumirem do nada quando a Marina estava agindo de uma forma tão estranha. E então eles decidiram bolar um plano. E enquanto eles estavam fazendo isso, o irmão do Naoki apareceu no local e, mano, ele parecia ser realmente um cara bem legal, principalmente com o Naoki. Mas como eu já disse, né,
o ódio do Naoki o cegava. E é nesse momento aqui que ele conta que o irmão dele estava fazendo um bico, explicando o verdadeiro motivo disso, porque ele estava pagando um anel de noivado com a sua namorada. E a Shizuka nessa cena aqui agiu meio na inocência, falando pra ele simplesmente fazesse que o anel sumisse, tá ligado? Vai que nisso ele largava o emprego. E como ele tava apaixonado e ela falou isso com um sorriso no rosto, ele meio que deixou o lado dele racional de lado e vai realmente fazer isso, indo com Takopi se livrar do anel. Mas claro que tudo isso deu errado, porque na hora que eles foram pegar o anel, a namorada do irmão ligou e o celular estava no quarto, e quase foram pegos no flagra, mas o Takopi conseguiu dar um jeito de escapar do quarto. Mas aí que tá, nesse desespero do Takopi para fugir do quarto, ele meio que jogou um monte de ferramentas do Planeta Rap naquele lugar, e o anime fez questão de mostrar ele esquecendo tudo aquilo no quarto do irmão do Naoki. Então eu acho que vai ter algum plot relacionado a isso, talvez do irmão do Naoki utilizando aquelas coisas de modo indevido, ou do próprio Takopi precisando usar alguma dessas ferramentas, mas não achando elas. E quando eles voltaram pra revelar o fracasso que foi aquela missão, o Naoki tava meio receoso porque, né, ele sempre lidou com rejeição quando ele fracassava. Porém a Shizuka só riu da cara dele porque ele tava todo ferrado e meio que ele chorou de emoção porque pela primeira vez alguém o aceitou mesmo fracassando. Uma cena bem bacana. Falando em ferramentas, o Naoki percebeu a quantidade absurda de ferramentas praticamente inúteis que o Takopi possuía e perguntou pra ele se não tinha alguma útil. O Takopi então citou algumas, porém uma chamou bastante atenção, que foi que no planeta natal dele havia um relógio que poderia voltar no tempo. E óbvio que o Naoki fala que então por que ele não volta pro planeta dele e volta no tempo pra impedir que a Marina morresse. Aí o Takopi lança que ele disse que não conseguia voltar para o seu planeta natal. E aí que é algo interessante que o anime nos deixou no ar nesse episódio. O Takopi não conseguia dizer o do porquê ele não conseguia voltar para o seu planeta natal. Na real, ele não conseguia dizer porque ele não se lembrava do porquê. E eu acho que tem muito a ver com ele estar meio que se corrompendo no planeta Terra, a ver com esses pecados que ele cometeu aqui. Enfim, agora na parte final do episódio vimos que a treta na casa da Marina só aumentavam e o Takopi não entendia nada, agindo somente com uma cara feliz enquanto os pais da Marina brigavam toda santa hora. Inclusive até um divórcio estava sendo feito. E é no meio dessa discussão que a mãe da Marina percebe que ela estava agindo muito estranho. E as suspeitas que aquela não era a Marina se confirmou quando os pais estavam discutindo sobre a separação e o pai da Marina pergunta se ela não queria ir embora com ele quando o divórcio ocorresse. E o Takopi era meio besta, ele confundiu tudo, tá ligado? Achou que se ele fosse com o pai da Marina para Tóquio, conseguiria achar facilmente o shopping, sendo que ele nem citou Tóquio. E age como se fosse a melhor coisa do mundo e com ele. E a mãe da Marina percebeu que algo realmente estava errado e esperou para falar a sós com a Marina. Então quando o pai dela foi pegar umas do job, né, as duas conversaram, com o Takopi levando diversos tapas na cara. A mãe diz ter percebido que a Marina na sua frente era tudo menos a sua filha e desabou porque já preveu que algo de muito ruim aconteceu com a Marina. E o Takopi percebeu nessa cena a merda que ele havia feito, se desesperando ainda mais quando viu diversas fotos da Marina antigamente, quando a sua família era normal, antes do pai dela se tornar um bosta. E é interessante perceber que mesmo com ela tratando a Marina que nem um lixo, ainda no fundo havia um sentimento genuíno por ela, porém que, né, esse estresse inteiro do divórcio do pai tava consumindo a mãe de uma maneira absurda. E pra deixar claro, eu não tô defendendo a mãe dela não, tá? Porque tem gente que acha que quando eu falo isso eu tô defendendo, mas não tô não. Ela tem que pagar pelo que tá fazendo, tá? Continuando, quando a ficha do Takopi caiu do que ele havia feito, ele desabou de chorar e se culpando pela morte da Marina, refletindo sobre tudo o que ele havia feito e o que ele poderia ter feito de diferente. E eu não sei vocês, mas eu tô com a sensação que esse anime aqui vai terminar com uma viagem no tempo, com o Takopi conseguindo arrumar um jeito de desfazer tudo que ele fez e arrumar a vida de todo mundo. E eu espero que se ele fizer isso, ele volta muito antes no tempo para impedir que todos esses eventos aconteçam, tá ligado? Impedir que o pai da Marina se torne um bosta, impedir o divórcio dos pais da Shizuka e também ajudar de alguma forma o Naoki. Enfim,
pra terminar o episódio com chave de ouro, o corpo da Marina foi encontrado na floresta. E cara, esse anime sabe ser canalha. As durações de todos os episódios até agora foram inconstantes, porque ele sempre tentava terminar no cliffhanger, como por exemplo o episódio anterior foi 21 minutos, esse foi 26 e o primeiro episódio foi 37. Muito provavelmente o próximo episódio também vai ter um tempo meio estranho para um anime, mano. Os produtores são bem canalhas, mas são geniais. Porém é isso, galera. Eu termino por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio dessa semana foi mais calmo que os anteriores, mas também foi muito bom, tá ligado? Então é isso, um abraço e fui!